Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar a carta de Judas do Novo Testamento, ali logo antes de Apocalipse. E hoje vamos comentar o versículo 7, que diz assim: Assim como Sodoma e Gomorra, que havendo se corrompido, como aqueles que ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sob pena do fogo eterno. Então está aí o versículo 7 da carta de Judas, que só tem um capítulo, de duas cidades e outras ao redor que tiveram atitudes que não agradavam a Deus. E Judas está usando esse exemplo para falar dos mestres gnósticos que estavam trazendo ensinamentos heréticos, ensinamentos contrários à palavra de Deus para o povo de Deus. Por exemplo, eles diziam que Jesus não veio em carne, ele parecia ser de carne, que na verdade ele era um espírito, porque se ele fosse de carne, a carne era corrompida, então não teria como ele ser perfeito, né, como o cristianismo falava. E também diziam que Jesus era um Deus menor, uma categoria menor de Deus. E eles diziam que o corpo era corrompido, então poderia dar vazão a toda a sua luxúria, ao pecado ali praticado pelo corpo, que não teria problema. E Judas já vem dizendo ali no versículo 5 e no versículo 6 outros exemplos, como nós já comentamos nas outras aulas, nos outros vídeos. No versículo 5, ele usa o exemplo do povo de Deus que saiu do Egito e aqueles que morreram no deserto porque não acreditaram, foram incrédulos. E usa também o exemplo ali no versículo 6 dos anjos que se rebelaram e abandonaram a sua habitação, onde Deus os prendeu em cadeias eternas e estão separados para o dia do juízo. Então, no versículo 5 e 6, duas atitudes: o povo de Deus que descreu no Senhor e os anjos que se rebelaram, e duas consequências: o povo de Deus descreu, morreu no deserto, os anjos se rebelaram e foram presos em cadeias eternas até o dia do juízo. Então esses anjos nesse exato momento estão lá presos na escuridão em cadeias eternas. Agora Judas usa um exemplo mais forte ainda: as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades ali circunvizinhas. Eram cidades usadas na literatura judaica para dar o exemplo de cidades ímpias, cidades perversas, cidades entregues ao pecado. Em Gênesis capítulo 13, versículo 13, quando Abraão chega ali para Ló e diz para ele escolher qual lado que ele queria, e ele escolhe as Campinas verdes, e Abraão vai para o outro lado, e diz que Ló fez as suas tendas perto de Sodoma. E esse versículo 13 do capítulo 13, diz que eram maus os varões de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Essa palavra mal ali quer dizer maligno, quer dizer pessoas que são adversárias de Deus. Não que elas querem lutar contra Deus, mas elas têm atitudes que são totalmente contrárias ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que quando Deus visita Abraão, lá no capítulo 18, para anunciar a vinda do seu filho, né, a vinda do filho de Abraão, e ali Deus começa a conversar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E no capítulo 18, versículo 20, ele diz para Abraão: o pecado de Sodoma e Gomorra tem se agravado muito. Essa palavra ali, agravado, a ideia é de peso, é como se fosse um imposto alto. Imagina você tem que pagar um imposto, alguma coisa, e esse imposto é muito pesado, é muito caro, então se torna um peso na sua vida. Então quando Deus fala assim, o pecado de Sodoma e Gomorra tem se agravado muito, quer dizer, o peso desse pecado é muito forte, é terrível, para você ver como estava a situação desse povo perante Deus. Por isso que essas cidades são símbolos de decadência moral e perversidade. O historiador Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século da nossa era, escreve que esse território ali de Sodoma e Gomorra era uma terra muito fértil, havia colheitas abundantes, mas devido à maldade de seus moradores, houve o juízo divino ali. Então olha só, logo no primeiro século essa história ainda era muito forte no meio ali da Palestina. Nós da linha protestante entendemos que o grande pecado de Sodoma e Gomorra era a perversão sexual, atos e atitudes sexuais que eram totalmente contrárias a Deus, né? Mas a cultura judaica, o entendimento judaico também acrescenta
que eram pessoas perversas e não eram dadas à hospitalidade, não atendiam ninguém que vinha ali visitar. Inclusive, eles tinham um tratamento muito terrível com as classes mais pobres. Inclusive, havia uma lei, segundo os historiadores, ali em Sodoma e Gomorra, que se alguém fosse pego alimentando um pobre, ajudando um pobre, era condenado, até possível, a pena de morte. Havia até um costume mesquinho que quando um pobre chegava numa cidade, as pessoas davam moedas para ele. Só que a moeda vinha marcada com o nome do dono. Então, quando esse pobre ia comprar alguma coisa na cidade, ninguém aceitava aquela moeda porque ela estava marcada. Aí, consequentemente, ele estava cheio de moeda, mas ninguém aceitava. Então, ele acabava morrendo de fome. Aí, as pessoas que tinham suas moedas marcadas iam lá e pegavam as moedas de volta. Veja como esse povo era mesquinho, como esse povo era terrível, como esse povo era perverso. E quando Deus fala para Abraão que ele ia lá visitar essa cidade, ia destruir essa cidade, na verdade ele não falou que ia destruir, ele falou que ia lá ver o que estava acontecendo. E Abraão, sabendo da situação e sabendo que Deus ia fazer a sua justiça, intercede por Sodoma e Gomorra. Dizem que ele fez isso por causa do seu sobrinho Ló, que morava na cidade de Sodoma. E Abraão vai diminuindo ali o número de justos, chega ali até 10 justos. Então, se houver 10 justos nessa cidade, você não vai destruir. Deus promete que se houvesse 10 justos, Deus não destruiria. A palavra justo ali quer dizer assim, aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que procura praticar o bem, aquela pessoa que procura tomar atitudes e atos de justiça, toma a decisão mais correta. Então, para você ver o nível de perversidade nessas duas cidades, não havia sequer 10 pessoas corretas. Por isso que Judas usa esse exemplo de Sodoma e Gomorra e a consequência dessas duas cidades, as cidades circunvizinhas, usa essa consequência para as pessoas se alertar desses mestres que estavam trazendo ensinamentos errados no meio do povo de Deus. Quando ele diz assim, ido após outra carne, isso é, ido atrás dos seus próprios desejos pecaminosos, da sua vontade humana. E quando ele fala que foi feito por exemplo, isso é, preste atenção no que aconteceu com eles. E Judas diz, houve o castigo do fogo eterno, isso é, não foi só a destruição física daquela cidade. Esse fogo que caiu ali, que destruiu essas cidades, também os levou para o fogo da condenação eterna. Olha que situação dessas duas cidades. Deus agiu conforme a justiça da própria cidade. E no capítulo 18, versículo 20 de Gênesis, que nós já citamos aqui, Deus fala para Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se agravado muito. O clamor, o choro, a angústia daquela situação pecaminosa estava chegando nas narinas de Deus e estava movendo o trono de Deus para ele agir. Então, quando Judas traz esse exemplo, assim como ele falou do exemplo do povo de Deus que foi incrédulo e morreu no deserto, os anjos que abandonaram a sua habitação estão presos até hoje na escuridão, em cadeias eternas, reservados para o juízo, assim como aconteceu também com Sodoma e Gomorra, que o fogo de Deus caiu e destruiu todo mundo, assim acontecerá com esses mestres que estão ensinando essas heresias no meio do povo de Deus. O contexto ali da carta de Judas é para a igreja, Então, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer, na verdade? Nós devemos orar, gente, e pedir a direção do Espírito Santo. Na primeira carta de João, ele diz, a unção que dele recebestes vos ensinará todas as coisas, e não precisará que ninguém ensine vocês. Não é que você não precise de mestres para ensinar a palavra, não é isso. Mas a unção do Espírito Santo que está na tua vida, através da intimidade, da tua busca com Deus, essa unção vai te blindar, vai te preservar desses ensinamentos heréticos. Quando alguém falar alguma coisa que não é de Deus, um ensinamento que parece ser muito potente, que parece ter muita sabedoria e que não é de Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Mas para isso você precisa de intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo e sempre pedir para o Senhor te orientar e não deixar de ser enganado por falsos mestres. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula. Vamos estar comentando o versículo 8 da carta de Judas. Fiquem todos na paz. Tchau.